A Bíblia está repleta de momentos em que Deus chama seus filhos com mensagens urgentes e transformadoras. Em cada canto das Escrituras, vemos o Senhor chamando pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias, sempre no tempo dele. Quando ouvimos "Filho, prepare-se", acontecerá ainda hoje. A mensagem é clara: Deus está prestes a agir. E Ele deseja que estejamos prontos com nossos corações em sintonia com sua vontade. Imagine o que seria ouvir a voz de Deus no meio de uma situação aparentemente comum. Talvez você esteja passando por um momento de angústia, dúvidas ou incertezas. E então surge aquela palavra: prepare-se. Deus nunca nos dá um aviso sem propósito. Quando Ele fala, sua voz é um eco de amor, de poder e de transformação. Ao longo da Bíblia, vemos inúmeros exemplos de Deus chamando homens e mulheres a estarem preparados. Um dos relatos mais marcantes está em Êxodo 19, quando Deus instrui Moisés a preparar o povo de Israel para receber os mandamentos. Eles precisavam se santificar, lavar suas vestes e estar atentos, pois o Senhor desceria ao Monte Sinai. Esse preparo não era apenas físico, mas espiritual. Deus desejava um povo atento, puro e receptivo à sua voz. Deus continua falando hoje, talvez não em trovões ou terremotos, como no Monte Sinai, mas através das Escrituras, do Espírito Santo e das circunstâncias. Quando ouvimos "acontecerá ainda hoje", isso exige de nós uma postura de fé, obediência e prontidão. Muitas vezes, a manifestação divina vem como resposta às nossas orações, ou como uma oportunidade que não pode ser perdida. Mas por que é tão importante estar preparado? Em Mateus 25, Jesus nos conta a parábola das 10 virgens, ensinamento profundo sobre estar vigilante. As virgens prudentes levaram azeite extra para suas lâmpadas, enquanto as insensatas não se prepararam. Quando o noivo chegou, apenas as prudentes estavam prontas para encontrá-lo. Essa parábola é um lembrete poderoso de que o preparo é essencial para acolher as bênçãos de Deus. Este chamado divino nos desafia a refletir sobre o nosso estado espiritual. Estamos prontos para o que Deus planeja realizar em nossas vidas? Será que reconhecemos os momentos em que Ele deseja agir? Essa mensagem é um alerta para não adiarmos nossa resposta ao Senhor. Deus está pronto para agir? Já a pergunta é: estamos prontos para responder? Deus sempre deixa sinais de sua ação. Contudo, é necessário estarmos espiritualmente sensíveis para percebê-los. Às vezes, esses sinais são evidentes, como um milagre, uma cura ou um livramento. Outras vezes eles vêm em formas mais sutis, uma palavra que nos toca profundamente, uma porta que se abre no momento certo, ou até mesmo um obstáculo que nos faz mudar de direção. Na Bíblia, um exemplo claro de um sinal divino é a sarça ardente que chamou a atenção de Moisés. Êxodo 3. Aquela chama incomum não era apenas um fenômeno natural, era um convite para um encontro transformador com Deus. Moisés poderia ter ignorado ou evitado a sarça, mas ele escolheu se aproximar e ouvir. Assim, iniciou-se a missão que mudaria a história de Israel. Mas como reconhecer os sinais que Deus nos envia? Em primeiro lugar, precisamos cultivar uma vida de oração e intimidade com Ele. Quando nos colocamos na presença de Deus diariamente, nosso espírito se torna mais sensível à sua voz. A oração nos conecta ao coração de Deus e nos dá discernimento para interpretar o que Ele está comunicando. Além disso, a palavra de Deus é um guia infalível. Hebreus 4:12 nos lembra que a Bíblia é viva e eficaz, capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração. Quando lemos as Escrituras com um coração humilde e receptivo, encontramos respostas, direções e confirmações para os momentos cruciais da vida. Outro ponto crucial é ouvir o Espírito Santo. Ele é nosso Consolador, Mestre e Guia, conforme Jesus prometeu em João 14:26. Muitas vezes o Espírito nos dá um peso no coração, uma convicção ou um senso de urgência que não pode ser ignorado. É nesse momento que devemos perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? A preparação também envolve buscar sabedoria em conselhos espirituais.
Provérbios 11:14 nos ensina que há segurança na multidão de conselheiros. Conversar com líderes espirituais ou irmãos na fé pode trazer clareza sobre aquilo que Deus está mostrando. No entanto, há um perigo, a distração. Vivemos em uma era de excesso de informações e demandas. É fácil perder o foco e ignorar os sinais divinos. Jesus advertiu seus discípulos a estarem atentos e vigilantes, pois ninguém sabe o dia ou a hora de sua vinda. Mateus 24:42. Essa mesma vigilância deve guiar nossa vida diária. Se Deus está dizendo que algo acontecerá hoje, é porque Ele deseja que você esteja pronto. Reconhecer os sinais é o primeiro passo para viver o plano divino. A questão que precisamos nos perguntar é: estamos realmente atentos à voz de Deus? Quando ouvimos a expressão acontecerá ainda hoje, há um senso de urgência que nos faz refletir sobre o tempo de Deus, que é perfeito e soberano. A Bíblia nos ensina que há tempo para tudo. Eclesiastes 3:1-8. Mas também nos adverte sobre a necessidade de agir no momento certo. Não é por acaso que o apóstolo Paulo enfatiza em Efésios 5:16, remindo o tempo porque os dias são maus. A urgência divina nos desafia a sair da nossa zona de conforto. Muitas vezes ficamos presos em procrastinação ou em uma falsa sensação de controle sobre o amanhã. No entanto, Tiago 4:14 nos lembra da brevidade da vida. Sois apenas como um vapor que aparece por um instante e logo se dissipa. Assim, o chamado de Deus para hoje não pode ser negligenciado. Um exemplo notável de urgência divina está em Lucas 19, quando Jesus encontra Zaqueu. Ao vê-lo na árvore, Jesus diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu não hesitou, desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Este encontro transformou sua vida, pois ele decidiu mudar suas ações e restituir tudo o que havia roubado. Isso só foi possível porque ele atendeu ao chamado imediatamente. Essa história nos ensina que quando Deus age, ele não espera que fiquemos parados ou hesitantes. Sua palavra é clara. Devemos estar prontos para responder com fé e ação. Mas, por que essa prontidão é tão importante? Porque há momentos em que a bênção ou o livramento de Deus só podem ser experimentados se estivermos alinhados ao seu tempo. A urgência do hoje também aparece na narrativa do ladrão. Na cruz, Lucas 23:39-43. Ele reconheceu Jesus como Salvador nos últimos momentos de sua vida, e sua decisão imediata resultou na promessa de estar com Cristo no paraíso. Esse relato mostra que nunca é tarde para ouvir e responder ao chamado divino, mas também reforça que não devemos adiar nossa entrega a Deus. Além disso, a urgência de Deus está muitas vezes ligada a uma oportunidade única. Em João 5, vemos o relato de um homem paralítico que estava junto ao tanque de Betesda há 38 anos. Jesus lhe perguntou: queres ser curado? E em seguida ordenou que ele se levantasse e andasse. Imagine se esse homem tivesse hesitado ou duvidado. A sua cura só foi possível porque ele obedeceu prontamente. Assim, quando Deus diz: filho, prepare-se, ele está nos chamando a um posicionamento de fé. Essa fé não é passiva, mas ativa. É uma fé que nos faz agir, confiar e nos mover em direção ao propósito dele. Pergunte a si mesmo o que Deus está pedindo que você faça hoje. Qual é a ação de fé que você precisa tomar para alinhar sua vida com a vontade dele? A preparação é uma demonstração de obediência e confiança em Deus. Ao longo das Escrituras, vemos que aqueles que se preparam conforme a orientação divina experimentam livramento, bênçãos e vitória. Em contraste, a falta de preparo e a desobediência muitas vezes resultam em consequências devastadoras. Noé é um exemplo perfeito de alguém que obedeceu ao comando de Deus, mesmo quando tudo parecia absurdo. Deus o instruiu a construir uma arca em um período em que a chuva sequer era comum. Apesar das críticas e da incredulidade ao seu redor, Noé permaneceu fiel e preparado. Quando o dilúvio veio, ele e sua família foram salvos. Gênesis 6:9. A história de Noé nos ensina que a preparação pode parecer loucura para o mundo, mas é a chave para estar em sintonia com os planos de Deus. Por outro lado, a Bíblia também nos mostra o que acontece quando ignoramos os avisos divinos. Um exemplo trágico está
Em Gênesis 19, na história de Sodoma e Gomorra, Deus enviou anjos para avisar Ló e sua família sobre a destruição iminente das cidades. Eles deveriam sair rapidamente e não olhar para trás. Contudo, a mulher de Ló, movida por apego ou curiosidade, desobedeceu e se transformou em uma estátua de sal. Essa desobediência demonstra como a falta de atenção aos comandos de Deus pode levar à perdição. Outro exemplo significativo está em Saul, o primeiro rei de Israel. Deus deu instruções específicas a Saul para destruir completamente os amalequitas, mas ele decidiu desobedecer e poupar o rei e os melhores animais. Quando confrontado pelo profeta Samuel, Saul tentou justificar sua desobediência, mas a sentença foi clara. É melhor obedecer do que sacrificar. 1 Samuel 15, 22. Como resultado, Saul perdeu o favor de Deus e o trono de Israel. Essas histórias nos lembram que Deus valoriza a obediência e a prontidão. Ele não exige perfeição, mas busca corações dispostos a segui-lo. Quando nos preparamos e obedecemos, demonstramos nossa confiança em seu plano, mesmo que não entendamos tudo no momento. O que Deus pede de nós hoje pode não ser fácil. Pode exigir sacrifício, renúncia ou coragem para enfrentar situações desafiadoras. Mas o Senhor promete estar conosco em cada passo. Isaías 41:10 nos tranquiliza. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Assim, a questão permanece. Estamos dispostos a ouvir, preparar-nos e obedecer, mesmo quando não compreendemos plenamente o propósito de Deus. A resposta a essa pergunta determinará se viveremos as promessas de Deus ou se perderemos oportunidades preciosas. Esses dois blocos complementam a reflexão anterior, abordando a urgência do tempo de Deus e as consequências de nossa preparação ou desobediência. Seguirei com mais profundidade nos dois blocos finais. E na conclusão, caso queira ajustes, é só informar. Quando Deus diz, acontecerá ainda hoje, Ele está prestes a trazer algo que mudará vidas. A ação divina é sempre intencional e repleta de propósito. Ao longo da história bíblica, vemos que Deus nunca age sem motivo. Seus planos são perfeitos e suas intervenções sempre visam revelar sua glória, corrigir, salvar ou direcionar seus filhos. Um exemplo poderoso é a história de José, filho de Jacó. Após anos de sofrimento, traição e espera, Deus agiu de maneira surpreendente. Em um único dia, José saiu da prisão para se tornar governador do Egito, a segunda maior autoridade da nação. Gênesis 41. Esse evento repentino foi o clímax de um longo processo de preparo. José passou por desafios intensos, mas sua fidelidade e confiança em Deus o posicionaram para a oportunidade que mudaria sua vida e a de sua família. Essa transformação súbita também é visível na cura da mulher com fluxo de sangue. Marcos 5, 25, 34. Após 12 anos de sofrimento, ela tocou a orla das vestes de Jesus e foi curada instantaneamente. Para ela, aquele dia era como qualquer outro, até o momento em que sua fé a levou a um encontro transformador com Cristo. A lição aqui é clara: o que parece impossível para nós é possível para Deus no tempo dele. Mas o que essas histórias têm em comum? Primeiro, a fé. Tanto José quanto a mulher demonstraram confiança em Deus, mesmo em meio às circunstâncias mais difíceis. Segundo, a prontidão para agir quando Deus abriu a porta. Essas atitudes nos ensinam que a transformação divina requer nossa cooperação. Deus também age para cumprir seu propósito maior em nossas vidas. Em Romanos 8, 28, Paulo escreve: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que até os momentos de espera, dor e desafio têm um papel na obra maior que Deus está realizando. Quando ouvimos a mensagem "prepare-se", devemos lembrar que Deus não apenas muda situações externas, mas também transforma nossos corações. Ele
Molda nosso caráter, fortalece nossa fé e nos ensina lições valiosas. O agir de Deus, portanto, não é apenas um evento, mas um processo contínuo de redenção e renovação. Neste momento, você pode estar enfrentando algo que parece intransponível, mas Deus está dizendo: prepare-se, algo extraordinário está por vir. Esse chamado nos desafia a viver com esperança, sabendo que o Senhor tem o controle absoluto. O que precisamos fazer é confiar e nos preparar para o agir dele. Ao longo deste roteiro, exploramos o significado do chamado divino, os sinais de Deus, a urgência do tempo dele e o impacto de sua ação em nossas vidas. Mas tudo isso converge para uma única pergunta: como vamos responder? Deus nos dá escolhas. Ele nos chama, mas não força nossa resposta. Em Apocalipse 3:20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esta imagem poderosa mostra que Deus está sempre disposto a agir em nossas vidas, mas depende de nossa decisão de abrir a porta. Hoje pode ser o dia em que algo transformador acontece em sua vida. Pode ser a resposta a uma oração antiga, um livramento inesperado ou uma direção clara para o seu futuro. Mas para que isso se concretize, você precisa estar atento, preparado e disposto a obedecer. Lembre-se da promessa em Jeremias 29:11, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Esta promessa nos assegura que os planos de Deus são sempre para o nosso bem, mesmo que não compreendamos o caminho. Que este vídeo seja um lembrete de que Deus está falando conosco todos os dias, chamando-nos a viver uma vida de propósito, fé e obediência. Não ignore a voz dele. Quando ele diz prepare-se, é porque ele tem algo grandioso, reservado. Então, filho, prepare-se. Acontecerá ainda hoje. Acredite, confie e esteja pronto para receber o que Deus tem para você. Não deixe que as distrações ou o medo impeçam você de viver plenamente os planos de Deus. Ele é fiel e cumprirá cada promessa. Deus sempre age no momento certo. Suas palavras são uma âncora em meio às tempestades e um guia no silêncio. Ele nos chama a viver com um propósito maior, a confiar mesmo quando tudo parece incerto e a preparar nossos corações para os milagres que Ele deseja realizar. Lembre-se, você é amado e escolhido. Sua vida tem valor infinito aos olhos de Deus. Hoje pode ser o dia em que tudo muda, mas você está pronto para responder ao chamado dele. Essa é a reflexão que deve nos acompanhar. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.